pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RPG Planet. Eu sou a Lina. Eu sou o Cello e hoje voltamos com a série Resumão de Regras. E hoje o resumão de regras é de Easy de Six, Cello. Ah, esse vai ser fácil, porque no resumão é praticamente todas as regras do jogo, né? É tipo 15 minutos você entende Você tudo e sabe já jogar. sai jogando. Bom, Easy de Six é um RPG, como o nome já diz, easy, né? EZ, que em inglês é uma forma divertida de abreviar a palavra easy, que quer dizer fácil. E o D6, né? Obviamente estamos falando do dado de 6 lados. Então é o D6 facinho, se a gente fosse traduzir o nome do jogo. D6 Bom, facinho. O Dave Score, que é o autor do jogo, né? Ele brinca um pouco com isso, fala que é um RPG frenético, ágil, rápido, né? Pra você sair ali se divertindo de forma bastante caótica. Tanto que ele chama o mestre do jogo, né? De o instigador de confusão. Rebel Rouser. Os jogadores, Cello, são os arruaceiros. Os jogadores são arruaceiros. Então, pra você já sentir aquele clima de RPG da mesa da cozinha com gritaria, caos e muita ação frenética. Bom, gente, o Dave Score, ele tem um canal no YouTube, né? Ele faz principalmente coisas de craft de RPG e ele resolveu ali, através dos anos, né, desenvolver um RPG, fez vários playtests em eventos, até que ele chegou no modelo do Easy de Six. Exato. Né? E nós aqui da RPG Planet Books and Games trouxemos para o Brasil esse jogo que está em pré-venda no Catarse, hein? Então, gente, aproveitem o lançamento do Easy de Six, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então vamos começar a explicar? Vamos começar pela mecânica básica e é muito simples. O jogador sugere o que o personagem dele vai fazer numa cena. O mestre, ou o instigador de confusão, vai determinar uma dificuldade. Pode ir, na verdade, de 2 a 6, tá? Exatamente. Isso porque o 1 é sempre um fracasso, é sempre uma falha. E o 6 é sempre um sucesso. Digamos que uma dificuldade mediana, bem comum, é 3, né? Normalmente as coisas vão ter dificuldade 3. Se o mestre ou instigador de confusão quiser aumentar um pouquinho, ele vai para 4, 5, até 6 para coisas excepcionalmente difíceis, né? Ou ele pode deixar a dificuldade 2 para coisas bem triviais, mas enfim. Aí o jogador, ou o arruaceiro, ele vai ter que pegar o dado de 6 lados, jogar e atingir esse valor ou mais. É simples assim, é basicamente só isso. Mas aí você deve estar se perguntando, pô, mas se todo mundo só rola o D6 pra conseguir fazer alguma ação, qual que é a diferença de um personagem pro outro, né? E aí a gente tem os trunfos, que é uma outra mecânica muito legal de Easy de Six. E como que funciona um trunfo? Bom, o seu personagem vai escolher uma trilha heróica. Com a sua trilha heróica, você vai ganhar um trunfo. Um ou mais, né? Às vezes até 2 ou 3 trunfos, dependendo da trilha heróica. Trilha heróica é tipo a classe de personagem. Exato. E aí, quando você aí ganha, né, esse trunfo, você ao invés de rolar um dado nessa coisa que você é muito bom, um trunfo é algo que você é bom, tá, gente? Um treinamento que você tem. Você tem um treinamento naquilo. Então, toda vez que você for fazer uma ação daquela, você vai rolar 2d6 e vai escolher o melhor dado. Então, por exemplo, o guerreiro, que é bom em atividades físicas e combate corpo a corpo, qualquer cena em que ele tenha que fazer alguma atividade física, como escalar, natação, saltar sobre um buraco, alguma coisa assim, ele vai ter 2 dados, então, para rolar e vai poder escolher o melhor. Quem não tiver esse trunfo vai ter um dado só. Então, é assim que você diferencia um personagem do outro. Bom, e da mesma forma que os jogadores já têm, né, uma vantagem, digamos assim, em algumas coisas que eles são muito bons, né, que eles têm os trunfos, eles também podem ter um empecilho em algum momento que o mestre vai falar. Às vezes a pessoa tem alguma dificuldade, né? De repente ficou num ambiente escuro. Tem que lutar no escuro. Tem que lutar no escuro, ele não enxerga no escuro e tudo mais. Tem que fugir, só que o chão é gelo, escorregadio. Exatamente. Aí ele tem um empecilho. O empecilho, a mecânica é similar ao trunfo, né? Você vai jogar 2 dados em vez de 1, só que aí você vai ter que escolher obrigatoriamente o pior resultado entre esses 2 dados. Mas os empecilhos não são, assim, tão evidentes, né? Tão frequentes, assim, no jogo quanto os trunfos, né? É verdade. E pode acontecer de um personagem ter o trunfo em alguma ação, mas está passando por um empecilho ao mesmo tempo. Por exemplo, o guerreiro, de novo, é um bom exemplo. Ele é ótimo em combate corpo a corpo, mas de repente apagaram-se as luzes, ele tá no escuro total. Então ele vai ter o trunfo por ser bom em combate corpo a corpo. E o empecilho por estar no escuro. O empecilho por estar no escuro. Aí um cancela o outro, ele só rola um dado mesmo. Bom, e tem uma outra mecânica, Lina, que dá um certo controle narrativo pros personagens. E também ajuda aquelas pessoas que têm uma maré de azar muito grande, como certas pessoas aqui, e que é o sistema de karma. É o seguinte, gente, todo personagem começa a sessão de jogo com 3 pontos de karma. Toda
toda vez que você tentar fazer uma ação, o mestre foi lá, falou a dificuldade, você rolou o D6 e não conseguiu atingir aquele valor, você errou aquela ação, então você ganhou um ponto de karma. E a qualquer momento você pode gastar esses pontos de karma e para cada ponto de karma que você gastar, você ganha mais um em uma jogada de D6 que você rolou ali. Então você pode com isso transformar um fracasso no futuro em um sucesso se você acumular pontos de karma o suficiente para isso. Só que tem um ponto, Cello. Você não pode usar o karma para tudo. É, exatamente. Você tem que prestar muita atenção que o karma não serve em duas situações específicas. Se você tirar um no dado... Que é falha crítica sempre. Um é sempre falha, não tem o que fazer. E a segunda opção é quando você estiver conjurando mágica. As forças arcanas aí de mágica, elas não se misturam com as energias kármicas. É como água e óleo. Então você não consegue modificar os seus dados de mágica com o karma. Mas a gente vai falar de mágica mais pro final do vídeo. E nem tudo está perdido, porque existe uma outra mecânica muito legal no jogo que resolve esse problema que o karma não consegue resolver. Tem um que resolve até o que karma não resolve, que é o dado heróico. O dado heróico é um recurso também dos jogadores, mas ele é mais raro do que o karma. No começo da sessão de jogo, cada um só tem um dado heróico e ele serve para você rerolar qualquer D6 que você precisar, mesmo se você tirou um e mesmo se você estiver usando magia. Exatamente. Mas só tem um por sessão. E você pode recuperar o dado heróico que você gastou gastando 5 pontos de karma. Ah, sim, tem essa vantagem. Para vocês acumuladores de karma aí, fica uma boa vantagem aí para vocês. Olha, mas eu vou dizer, viu? Eu indico que vocês usem o karma, porque ele não vai acumular para a próxima sessão. Para a próxima sessão você vai começar só com 3. Então sempre utilizem o karma, não fiquem estocando aí, ou se não transforme em dado heróico, pelo amor de Deus. Bom, então agora vamos falar de combate. Combate em Easy Six, como é que funciona? É bem simples, tá? Primeira coisa, né, é que as ações são divididas por turnos. E aí a gente tem os personagens e tem os monstros, os inimigos, certo? Os inimigos, muito bem. Quem vai primeiro? Os jogadores sempre vão começar, a não ser que eles sejam surpreendidos, né? Eles sempre começam o grupo todo e ali os jogadores ali combinam quem que vai começar a fazer qual é a ação. E depois o mestre, ou o instigador de confusão, vai agir pelos monstros depois que todos os personagens tenham feito alguma coisa. Bom, e o que dá pra fazer no seu turno? No seu turno você pode se mover, você pode atacar, né? Fazer uma ação ou conjurar uma magia, que é uma ação principal, que é chamada, e tem as ações livres, que são coisas mais rápidas, como abrir uma porta, sacar uma arma, dar um comando para alguém, alguma coisa assim. E, enfim, você pode fazer essas 3 coisas no seu turno. E é importante dizer como que são medidas as distâncias em Easy Six. Como tudo nesse jogo é simplificado, as distâncias você também não vai precisar ficar contando quadradinhos ou ficar medindo quantos pés você pode se mover ou quantos metros o seu boneco se move por turno. Na verdade, todas as distâncias são abstratas, em 2 distâncias só. É próximo ou distante. Então, se uma criatura está próxima, você consegue se mover até ela no seu turno e ainda atacá-la, se você quiser. Se uma criatura está distante, você vai ter que se mover e gastar mais uma ação para se mover de novo para poder chegar nela e aí só no outro turno seu você vai poder atacar. É simples assim. Tem um parênteses aqui, tá? A gente também tá trazendo, Cello, o cenário Mundo Devastado, que é ali, né, um cenário de mundo pós-apocalíptico e que tá, ó, belezinha, certo? Tchutchuzinho. E lá no cenário de Mundo Devastado, ele adiciona mais 2 distâncias. Muito distante e extremamente distante. Exato. Isso porque no mundo mais tecnológico, você tem armas como rifles de precisão, mísseis, né? Essas coisas que chegam ainda mais longe. E aí, nesse caso, são divididos então em 4 níveis diferentes de distância. Mas no Easy Six de fantasia medieval, o básico que a gente está jogando aqui, você só precisa se preocupar com próximo e distante, como as suas distâncias aí abstratas. E se o monstro vier e me acertar? Como é que funcionam meus pontos de vida no jogo? Você não tem 1 milhão de pontos de vida igual nos RPGs tradicionais aí. Você, na verdade, só suporta 3 golpes antes do seu personagem ir de arrasta e morrer. E cada ataque que você sofre causa um golpe. E esses golpes, no inglês, é chamado de strike, que é uma referência ao beisebol, né? Quando você sofre 3 strikes, você tá fora ali daquela sessão do jogo. E aqui no Brasil a gente poderia traduzir como 3 pra trás você entrega o taco. Pra quem joga taco dá pra entender bem como é que é, aquele jogo de rua, né? Mas você deve estar se perguntando, minha adaga e minha espada, qual que é a diferença entre as duas? Não importa a arma que você ou o monstro estiver usando, todo o ataque
só causa um strike, causa um golpe no inimigo. E alguns monstros podem ter mais de 3 golpes até caírem, eles podem resistir mais. E, por exemplo, um dragão, um bicho mais forte assim, pode levar até, sei lá, 6, 7, 8 golpes até cair. Mas os personagens... Aí é monstrão grande e tal. Personagem costuma cair com 3 golpes, com algumas exceções, como o Bruto, por exemplo, que tem 5 golpes que ele aguenta. Mas existem formas, então, da gente conseguir se defender desses golpes, não tem? Exato. Porque 3, afinal de contas, é muito pouco. É muito pouco. Então, como é que a gente vai fazer para se defender disso? É o seguinte, existe uma coisa chamada salvaguarda de armadura. Todos os personagens têm uma salvaguarda de armadura, que é o número que você tem que atingir no dado de 6 lados para ignorar um dano sofrido. Então, se um bicho te acertou e você tem armadura 4, por exemplo, você tem que rolar o dado, tirar 4 ou mais para conseguir ignorar aquele golpe que o seu inimigo lhe causou. Então, mesmo tendo só 3 pontos de vida, você aguenta, principalmente quem tem armaduras pesadas, levar mais do que isso de golpes, porque a sua armadura tá te protegendo. Exato. E você ainda pode gastar seus pontos de karma também na salvaguarda de armadura, para garantir... Para completar o que faltou. Evitar, né, que o golpe te acerte. Então você acaba, com um uso bem estratégico aí dos seus recursos, virar um certo tanque ali em combate, resistindo a bastante ataque antes de ficar perigosa a situação. Mas pra mim, você levou um golpe, você já tá desesperada. É pânico. É verdade. Já entra em pânico. Quem tá com um strike só fica em desespero. E aí tem uma mecânica muito interessante também, que é o seguinte: tem alguns casos específicos em que você pode receber mais de um golpe de uma vez só. Isso acontece quando alguma arma muito grande, por exemplo, um canhão, uma arma de sítio ou alguma arma gigantesca de um ogro, assim, alguma coisa muito, muito potente pode causar, por exemplo, 2 strikes, né, 2 golpes de uma vez só. Tá? E aí a sua armadura também pode te defender, só que você vai ter que defender individualmente de cada ponto de dano que você levou. E tem uma outra forma de causar mais dano, que serve tanto para os monstros quanto para os personagens, que é o acerto crítico, Lina. Esse é muito divertido, é muito legal, é a hora que a galera levanta da mesa, sai gritando, todo mundo fica gritando, fica em pé, é emoção, derrama refrigerante na mesa, joga entendeu? Pipoca pra cima. Exato, é essa hora. Porque o que rola, gente? Vamos lá. O mestre fala: olha, pra você acertar esse monstro, você tem que rolar 4 ou mais, tá? Você rolou o primeiro dado, 6. Tirou 6. Crítico, todo mundo empolgadão lá. Quando você tira o crítico, você tem o direito de confirmar esse crítico. Então você pode rolar mais um dado D6. E aí você vai, rola o segundo D6 e rolou 4, Cello. Se você tiver karma suficiente pra sair torrando, você vai fazer o quê? Gasta 2 pontos de karma, transforma o seu 4 num 6. Que é outro crítico. Que aí você ganha direito de rolar mais um dado. D6. E aí você pode rolar isso, gente, de novo. E por aí vai, você pode acumular vários críticos em sequência, contanto que você tenha ou a sorte de tirar vários 6, ou se você tiver karma o suficiente para ir torrando e transformando seus dados em 6 para fazer um mega combo, fazendo você dar aquela porradona no bicho que derruba ele numa só. Isso a gente chama de explodir o dado. Explodir o dado, é. Os monstros não podem gastar karma, mas eles podem causar críticos, e se o mestre tiver num dia de sorte ali, tirando 6 e 6 e 6 adoidado, ele pode derrubar um personagem numa só também. Como algumas pessoas. Como certas pessoas fazem, né? É isso aí. Mas também tem outros perigos no mundo aí que podem ser letais. Você pode estar andando pela masmorra e ser soterrado por pedras gigantes que caem do teto, né? Você pode cair de uma altura absurda, você pode cair num rio de lava, mas existe sempre uma chance de um milagre acontecer e te tirar dessa situação, que é a chamada salvaguarda milagrosa. Todo personagem tem um número ali de salvaguarda milagrosa, mas normalmente é um 6, tá? Normalmente é bem difícil. Né? E aí o que acontece? Se você se enfiar numa situação dessa, que ele precisa de um milagre, ele pode tentar rolar a salvaguarda milagrosa dele. E se ele tirar o valor, que normalmente é 6, ele consegue. E você também pode gastar pontos de karma para se salvar dessas situações aí. Bom, então agora vamos falar como que a gente cria os nossos personagens, né? Bom, a gente já comentou que tem as trilhas heróicas. São 9 trilhas heróicas que a gente tem em Easy Six. Então a primeira coisa que você vai fazer é escolher a sua trilha heróica, tá? Temos o guerreiro. O guerreiro é fortão, então você vai ter um trunfo para atividades físicas e também para combate corpo a corpo.
A gente tem o Guardião, né, que é como se fosse o Ranger de D&D, e os trunfos dele, Cello, são quando ele usa a arma de disparo, ele rola 2d6 e escolhe o melhor, ou se ele precisar fazer alguma coisa de sobrevivência na mata. Achar aquela frutinha comestível, seguir uma pegada na mata, achar um bom lugar para acampar, essas coisas aí de Ranger, né? A próxima trilha heróica é o Desbravador, que é um especialista em cavernas, né? Ele sabe escalar, ele sabe descer de rapel, ele sabe iluminar as coisas com seu capacete. É o cara que faz o spelunking, sabe? E o Desbravador, então, vai ter trunfo em qualquer atividade dessa de exploração de cavernas, e o segundo trunfo dele ele pode escolher entre armas de combate corpo a corpo ou armas de disparo, como arcos e bestas, por aí vai. E aí a gente tem o Bruto, Cello, que é como se fosse o nosso querido Bárbaro, né? Ele é ótimo em combate corpo a corpo, então toda vez que estiver ali lutando, tiver que socar alguém, ele vai rolar ali 2d6 e escolher o melhor, ou se não, se ele tiver que fazer alguma atividade de força também. E o próximo é o Gatuno, que ele ganha um dado de trunfo em qualquer atividade acrobática. Isso envolve também esquivar de armadilhas, né? Dar grandes saltos, escalar e fazer coisas aí que a mulher gato faria, por exemplo. E a gente tem o Frade, Cello, que é o nosso clérigo aqui em ZD6, né? E os trunfos dele são conhecimentos religiosos, né? E resistência mágica. Ele tem resistência a essas forças hereges, ele consegue ali... Consegue se defender. Se defender contra os sussurros do sobrenatural. E aí temos o Conjurador, que tem como trunfo saber os mistérios arcanos, identificar coisas secretas, mágicas, escritos antigos e coisas assim. E o Conjurador também solta magia, que a gente vai ver daqui a pouquinho como é que funciona a mágica em Easy D6. E aí a gente tem o Mestre das Feras, né? Que obviamente tem um trunfo em lidar com os animais, né? Ele se dá bem ali com o mundo selvagem e também ele pode escolher ter um trunfo ou em armas de disparo ou em armas corpo a corpo. E o legal é que o Mestre das Feras também ganha um bichinho pet para acompanhar ele em suas jornadas. Por último, temos o Escaldo, que é basicamente o bardo. E ele tem o trunfo dele em conhecimentos gerais e também em atividades de expressão artística. E como eu já falei, todas essas trilhas têm outras habilidades também que deixam eles incríveis, tá? Mas aqui a gente tá resumindo só para vocês saberem quais são os trunfos desses personagens, né? O que eles vão rolar, 2 dados aí, que eles são bons, né? E aí você também escolhe a sua espécie. Você tem 4 opções. É o humano, o anão, o halfling e o goblin. E cada uma dessas espécies tem 2 habilidades típicas dessa espécie. Por exemplo, o elfo consegue enxergar bem à distância e ele tem uma resistência boa contra truques mentais e coisas assim. Cada espécie vai ter uma habilidade dessa, só você checar qual que você se adapta melhor. E o humano, a habilidade dele é aprender mais inclinações. E o que são inclinações? É uma outra escolha que você vai fazer agora em sequência que refina um pouco mais o seu personagem. É aí na inclinação que você encontra pessoas que podem começar o jogo com mais pontos de karma que os outros. Eu escolhi isso. A Lina sempre escolhe essa, que começa com 6 pontos de karma. Tem uma inclinação que permite você doar pontos de karma pro outro. É muito boa essa também. Tem uma inclinação que te ajuda a achar armadilhas e desarmar, arrombar portas. Tem inclinações que ajudam você em combate. Tem inclinações que ajudam você a soltar feitiços simples, mesmo se você não for um conjurador. E os humanos podem escolher 3 inclinações, enquanto que as outras espécies escolhem 2. E por último a gente tem os aspectos, Cello. A gente cria 2 aspectos, né? Você pode ali inventar coisas do seu personagem que são particulares dele e que vão servir mais pra fluff. Vamos imaginar a vovó Ofélia, que foi a minha personagem agora da última campanha de D&D que a gente jogou no canal, né? Ela adorava fazer cupcakes, ela era conhecida por fazer os melhores cupcakes da cidade, né? Então as pessoas podem conhecer esse aspecto da vovó Ofélia. E isso pode ajudar ela em algum momento ali no jogo, de repente, alguma ação muito específica pode colaborar. Maravilha, minha gente! No próprio livro a gente tem diversos exemplos, né? Tem um exemplo, você pode escrever que o seu personagem é um conquistador barato, ou que ele é, de repente, muito bom em jogar carta, né, em carteado, ou que ele sabe mentir muito bem. Ele tem um poker face bom. Poker face bom. Mas se acontecer de calhar de uma cena se encaixar perfeitamente no seu aspecto, você ganha um trunfo. Você pode rolar 2 dados para conseguir superar uma cena. Por exemplo, se o seu personagem é um conquistador e você tem que seduzir alguém em uma cena, você pode falar, mestre, eu tenho aqui no meu aspecto que eu sou um sedutor, que eu sou, eu tenho aquele bigodinho, e aí você ganharia 2 dados para seduzir um monstro, por exemplo. E, gente, você não precisa começar necessariamente o jogo com esses 2 aspectos, tá?
você pode criar aí, de repente, tem alguma cena interessante, você pensa, putz, isso daqui combina com o meu personagem. Combina com o meu personagem e você cria um aspecto depois, ali na hora depois, não tem problema nenhum, tá? Os aspectos podem surgir de forma espontânea durante a campanha, durante a sessão de jogo, não necessariamente desde o começo. É isso. Beleza, e aí temos os itens, né? Os equipamentos, eles já são dados pela escolha sua que você faz na trilha heróica. E, além disso, temos os equipamentos de aventura, como corda, pitão, prego, martelo, essas coisas. Esses itens do cotidiano são sorteados ali em umas tabelas logo no começo do jogo para você não ficar pensando muito e já sair para partir para a aventura. E algumas inclinações dão alguns itens legais também. Por exemplo, você tem uma inclinação que te deixa começar com poção de cura. Vamos falar de mágica, Cello. Por último, mágica. A mágica é um aspecto muito interessante do Easy D6 porque ele não tem a famosa lista de magia. Ele não tem aquela lista gigante de magia. Na verdade, a magia ela é espontânea. O personagem pode inventar da cabeça dele o efeito que aquela magia vai ter e aí o mestre vai determinar uma dificuldade que é um número de dados que ele vai rolar. O número de dados que o mestre rolar, ele deve escolher o dado com o maior resultado e determinar que essa é a dificuldade para você conjurar aquela magia. E aí, por exemplo, se o jogador pensar numa coisa muito difícil, por exemplo, acertar vários inimigos de uma vez só, o mestre pode rolar um dado para cada inimigo que ele está acertando. Mas tem alguns limites. Por exemplo, você nunca pode conjurar uma magia que causa mais de um golpe de dano. E você também tem que se limitar ao seu círculo de feitiçaria. É verdade. Isso ajuda você a guiar, né? No seu processo de criatividade, né? Porque a pessoa às vezes fala, putz, tá bom, não tem lista de magia, mas a lista de magia era uma coisa meio que me ajudava a saber mais ou menos o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer e tal. Isso, né, já ajuda a gente a conseguir direcionar, né, quais são os caminhos mágicos, né, que o personagem vai criar. Então, por exemplo, você escolheu ali que o seu círculo de feitiçaria é a magia sombria, você sempre vai soltar uma magia que tem a ver com sombras. Então, você nunca vai soltar uma magia que vai dar dano, porque sombra não dá dano, mas você pode se camuflar, ficar quase invisível, fazer uma sombra aparecer no olho, cegando o inimigo, você pode já brincar com esse conceito de sombra. O outro pode escolher necromancia, e aí todas as magias dele vão ter a ver com os mortos, ou levantar os mortos, conversar com os mortos, sugar a vida e coisas assim. Controlar o morto. Controlar o morto, fazer um morto muito louco, por aí vai. Dependendo da sua escolha de círculo de feitiçaria, você já tem essa base aí para depois improvisar a criação da sua magia. E aí o conjurador, quando vai fazer a sua magia, ele pode decidir de 1 a 3 o nível de poder que ele vai se dedicar àquela magia. Por exemplo, o mestre definiu no dado ali que a dificuldade de soltar uma magia que te deixaria invisível naquela cena é 4. E você quer muito ficar invisível. Então você decide que você vai se dedicar ao nível de poder 3, que é o máximo. Lembra que é 1, 2 ou 3. Isso te dá 3 dados para conseguir superar essa dificuldade de 4. E lembrando que você não pode gastar karma com magia, hein? E aí, se qualquer um dos seus 3 dados tirar 4 ou mais, a sua magia funcionou. Mas magia, ela tem uma mecânica muito diferente, que é se qualquer um dos dados tirar 1, a sua magia falha, não importa o quanto os outros dados tiraram. Então é um jogo de risco e recompensa. Imagina, você vai rolar 3 dados, a chance de você rolar 1 é bem grande, é bem maior razoável do que você rolar 2 dados ou 1 dado. Então se você quer jogar mais seguro, joga um dado só ou 2, para você que não tá assim muito afim de se arriscar, mas ainda quer tentar soltar aquela magia. Mas se você quer ir no all-in e tentar tudo, vai de 3 níveis de magia, rola 3 dados e tenta a sorte. E aí temos uma coisa que é interessante, é que se você falhou porque saiu 1 no dado, você ainda assim pode forçar aquela magia a acontecer numa mecânica que chama refluxo arcano, ou spell burn, que é basicamente você causar dano ao seu personagem para ignorar o 1 que saiu no dado de magia. Então se você quer muito que aquela magia aconteça... Nossa, você tomou um strike, sua força vital, você vai. Você gasta a força vital para fazer aquela magia funcionar. E temos também os milagres, que funcionam de forma parecida, com a diferença que o milagre, para você tentar, primeiro que nenhum milagre pode ser feito para prejudicar ou causar dano. Sempre para ajudar, né? Ou de repente solucionar um problema, né? E o milagre é sempre mais difícil do que a conjuração de uma magia, né? Mágica costuma ser definida a dificuldade para o dado que o mestre joga. O milagre costuma ser 3 ou até 6 dados de dificuldade, né? Então ele dá alguns exemplos no livro. Se você tentar falar com um morto, será 3 dados de dificuldade. Para tentar ressuscitar alguém que acabou de cair, são 6 dados de dificuldade. Então você tem que rolar o seu dado e tirar aquilo ou mais, e não pode gastar karma também. E para você poder tentar fazer um milagre, você já tem que ter uma inclinação que é devoto. Você tem que ter uma devoção
algum deus ali para tentar. E mesmo assim é muito difícil, porque os deuses do mundo de Easy de Six, eles meio que não se metem, né? Eles são meio que indiferentes com relação à humanidade, né? Então você vai ter que conseguir um momento de muita inspiração para conseguir fazer com que um deus intervenha ali na situação. E esse é o Easy de Six, não tem muito mais o que falar por enquanto. E aconselho você a acompanhar ali no catarse.me/EasyDSix como é que está indo a campanha de pré-venda e garantir o seu livro. Exatamente, já compra, gente, vocês vão adquirir com um preço ótimo, né? E também tem o Mundo Devastado, que é o cenário pós-apocalíptico de Easy de Six, tem o livro de missões, que tem 18 aventuras para você jogar. Pode jogar ou individualmente ou pode transformar isso numa mini campanha com seus amigos, né? Então corre lá, entra no Catarse e vamos jogar Easy de Six aí, galera. Vamos lá. Tchau!